Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o Igor Ricardo, que é enredista da Salgueiro no desfile desse ano da escola. Tudo bom, Igor? Como vai? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, já na expectativa do resultado da quarta-feira de cinzas, né, depois do desfile do Salgueiro. Agradecer a vocês do Brasil de Fato pelo convite, agradecer a você, Zé, pela condução dessa entrevista e vamos nessa. Igor Ricardo é jornalista e desde 2018 é enredista em escolas de samba do Rio de Janeiro. Foi o responsável pela homenagem a Miguel Falabella na Unidos da Tijuca em 2018. Também participou de sambas enredo na Unidos do Viradouro e Paraíso do Tuiuti. Neste ano, Igor é o enredista do samba do Salgueiro, em homenagem aos indígenas Yanomami. Obrigado, viu, Igor, por aceitar o convite. Queria começar o nosso papo falando justamente sobre o samba enredo da Salgueiro, que nesse ano homenageia o povo Yanomami, né? O Rutucara, que é o nome desse samba enredo, ele vai na contramão do que tem acontecido com a população indígena no Brasil nos últimos anos, que vive um genocídio. Conta pra gente um pouco mais sobre esse enredo, Igor. Então, Zé, muito feliz a sua colocação de ir na contramão, porque justamente foi um pedido que a gente fez até para os compositores. Por que na contramão, né? O que é de diferente nesse samba enredo, nesse enredo do Salgueiro? Primeiro vamos falar da música, né? Do samba propriamente dito em si. Ele é um samba diferente, primeiramente porque ele traz termos em Yanomami, né? Na língua Yanomami. É a primeira vez que você vai ter na sociedade, você tem, né, na sociedade não indígena, que somos nós, né? Um samba tendo termos em Yanomami. O Yanomami não fala português, gente. A gente, né, tem esse pré-conceito de que todo mundo que mora no Brasil fala português, e não, Yanomami não fala português, assim como outros povos indígenas do Brasil não falam português. Então a gente tem essa particularidade de trazer no samba do Salgueiro termos, né, letras, palavras em Yanomami. E o enredo em si, o desfile em si, ele também vai na contramão de tudo até que já passou na Marquês de Sapucaí, porque ele é um enredo que ele foi concebido, por mais que eu, Igor, né, esteja escrevendo, né, que escrevi esse enredo, o Edson Pereira, que é o nosso carnavalesco, ele que concebeu a parte visual, a parte plástica do desfile, não somos indígenas, né, mas a gente teve a todo momento, a todo instante, o cuidado de trocar ideia, de trocar mensagens com o Davi Copenaua, né, que é uma liderança, a importante liderança indígena Yanomami. Então, ele é um enredo que ele traz o olhar indígena para tudo. Ele é um enredo que tem o indígena do início do desfile até o final do desfile. Então, como se traduz, Igor? Como, Igor, isso se traduz na avenida, no que vocês estão vendo? Um exemplo, olha só, essa camisa que eu estou usando aqui, né, você está vendo que tem essa curvatura, né, aqui na camisa, esse pontinho aqui também, ó, isso aqui faz parte da pintura do corporal Yanomami, né? Então o agente que eu falo, Salgueiro, ele se preocupou a todo instante em tentar retratar fielmente o Yanomami do jeito que ele é, né? do jeito que ele se veste, né? A pintura corporal verdadeiramente como eles, né, usam, o formato do cocá, o formato até mesmo do cabelo. Então foi um cuidado extremo que o Salgueiro teve com isso, porque a gente já teve outras narrativas indígenas, né, na Marquês de Sapucaí, e você via lá uma homenagem ao povo do Rio de Janeiro, né, a um grupo indígena do Rio de Janeiro, mas que estava usando cocá, estava usando pintura corporal de um povo do Centro-Oeste, de um povo do Nordeste. Então, assim, claro que a gente tem uma linguagem carnavalesca, claro que a gente tem uma linguagem, vamos dizer assim, até um certo ponto exagerada, porque, né, você tem ali exagerada, mas no sentido de ampliar, sabe, a pintura corporal. Aqui você está vendo uma camisa no meu corpo, mas quando você vai estar no Marquês de Sapucaí, você vai estar vendo uma pintura corporal numa escultura de quase 20 metros de altura. Então você tem que ter um cocá maior, você tem que ter, sabe, uma pintura corporal, uma representação da pintura corporal em formato maior. Então é nesse sentido que eu falo essa questão exagerada, mas em todo momento, a todo instante, a gente se preocupou em retratá-los da maneira como eles são verdadeiramente. Bacana, Igor, importante isso. Inclusive sobre o Davi Copenaua, ele fez um pedido ao Salgueiro que o povo Yanomami não fosse retratado na avenida como vítima
mas sim como um povo de resistência, como sujeitos de resistência. E isso vocês conseguiram levar? Como é que foi? Porque talvez seja natural, diante do desastre, da tragédia que sofre o povo Yanomami nesse momento, levar um pouco da dor, enfim, tem um pouquinho disso no samba enredo, né? Traz um pouquinho dessa coisa de, por exemplo, você tá falando meu nome, mas, você tá lembrando de mim no dia 19, mas não sabe o meu nome, né? Enfim, como é que foi esse cuidado também para atender esse pedido do Davi Copenaua? Zé, esse pedido foi até, vamos dizer assim, um tapa, né, um soco na nossa cara, porque o nosso propósito é falar sobre o povo Yanomami, né? Claro que quando a gente concebeu a ideia do enredo, a gente estava vendo aqueles acontecimentos, na tragédia, né, como você bem definiu aí, todo dia passando pela televisão. E quando eu falo que a gente recebeu um soco na cara, um tapa na cara, foi porque, claro que a gente tem que mostrar isso, né, na Marquês de Sapucaí, no desfile do Salgueiro, porque é uma coisa que está acontecendo, né? Mas a frase do Davi foi inteligentíssima e uma provocação com a gente, né? Então, assim, Salgueiro, vocês querem falar do povo Yanomami? A gente, né, quer muito, a gente aceita. Mas não, a gente não quer ser visto pela ótica da tragédia. Até porque essa ótica da tragédia, ela é feita por vocês, né? Nós, da sociedade não indígena. Então, se tem tragédia no meu povo, né, no meu território, essa tragédia é provocada pelo homem branco, pelo Napê, né? Não é provocada pelo indígena, não é provocada pelo povo Yanomami. Então, se vocês estão fazendo um enredo, se propondo a fazer um enredo em homenagem ao povo Yanomami, a ótica da tragédia ela não pode ser vista, né? O povo Yanomami não pode ser visto por essa ótica, porque essa tragédia é provocada por vocês. Então, então assim, uma provocação absolutamente, sabe, pertinente, né, e verdadeira, porque se o povo Yanomami está sofrendo lá, foi porque o homem branco chegou lá e destruiu, né, está destruindo a terra deles. E eles não são essa tragédia, muito pelo contrário, né. Então a gente tem esse momento dentro do desfile do Salgueiro, mas mais uma vez subsidiado pelo olhar do próprio indígena. Como assim, Igor? Do que você está falando? Em termos práticos, né? Existe o Yanomami, ele acredita no deus Omama, né, que é o deus da criação, e você tem lá também o Ioase, que é o deus da morte, né? Eles são irmãos gêmeos, né, mas um dá vida e o outro dá morte, né? E o outro desperta a cobiça no próprio homem para que o homem possa cavar ali a terra e descubra os metais preciosos. Então você tem nesse momento da tragédia, você também tem essa linguagem, essa simbologia indígena para explicar o que está acontecendo lá com eles. Então, se o garimpeiro chegou lá na terra Yanomami, eles acreditam que foi o Ioase, né, esse deus da morte, esse deus da escuridão, que deu ao homem, que deu ao garimpeiro o saber, né, entre aspas, do que tem debaixo ali da terra, para que ele possa explorar, para que ele possa retirar aqueles metais preciosos ali do subsolo, e à medida que o homem está tirando esse metal precioso do subsolo e libera uma fumaça mortífera, que é chamada de chauara, né, e que leva à morte, que leva à desnutrição, que leva a doenças, o povo Yanomami. Então você tem até nisso, você tem esse olhar indígena sobre essa tragédia. E ali a gente também tem representações no desfile de um caso, você também citou a palavra genocídio, né? E a gente, não sei se, né, se você sabe, se o público que está nos assistindo sabe, mas hoje no Brasil, até hoje, nós estamos em 2024, o único caso de genocídio, né, de pessoas condenadas por genocídio no Brasil aconteceu na terra Yanomami em 1993, né, que foi o massacre do Hashimu. Então você tem ali um grupo de garimpeiros que matou, sabe, crianças, matou mulheres, matou homens, com o único objetivo de dizimar um grupo, né, exterminar um grupo Yanomami. Então você tem esse episódio que aconteceu em 93, mas que a gente está aqui em 2024, a gente pouco ouve falar, sabe, pouco a gente se aprofunda, né, a pensar sobre isso que aconteceu agora. Pouco falado mesmo nos livros de história. A nossa história é muito enviesada. O Igor, tem um outro aspecto do samba enredo e que também faz parte de quando você vai falar do povo indígena, de quando você vai falar da floresta, enfim, dos saberes, que é a proteção da Amazônia.
que é o nosso mais importante bioma. Como é que a escola também pensou em reduzir o seu impacto ambiental? Há o uso de materiais diversos na confecção dos carros, das fantasias, etc. Como é que a escola lidou com isso? Zé, importante essa sua pergunta e mais importante ainda é saber que a gente pensou nisso sim, tá? O Salgueiro esse ano ele não tem pena, né, de animal, não tem, sabe, nenhum tipo de agressão à natureza nas suas fantasias. O Edson, que é Cada o vez Edson mais Pereira, nosso vulneráveis. carnavalesco, ele está usando materiais alternativos demais. É um desfile que vocês não esperem luxo, né? Aquele luxo tradicional do Carnaval do Rio de Janeiro. Esperem um desfile bem artesanal, né? Você tem o uso bastante de macramê, né? Que é uma forma de arte, né? De artesanato mesmo. Você tem muito trabalho artesanal para valorizar mesmo esse trabalho indígena. As penas que vocês vão ver aí, elas são todas artificiais, né? Até mesmo a sublimação, né, que chama, você tem ali o formato da pena, que é uma espécie de plástico. Eu não sei, não sou a melhor pessoa para falar sobre o material, mas eu sei que ela é artificial, né? Então você tem ali o formato da pena mesmo, e sobre essa pena você sublima vamos dizer assim, o desenho que você quiser, né? Então, quando você está vendo aí, né, quando você estiver vendo aí as alas do Salgueiro, você vai ver que o efeito é o mesmo, praticamente é o mesmo, até às vezes mais bonito. Se chover, não tem nenhum tipo de problema. Então, são materiais totalmente artificiais, não tem nenhum tipo de agressão aos animais. E outro ponto também, muita gente deve se perguntar, porque a gente está falando de um povo que são exímios nadadores, né? Os Yanomamis, eles têm uma ligação muito profunda com o rio, né? Com a água. Então, a gente também não está utilizando em momento nenhum, né, dos carros água. A gente tem um recurso aí de um telão de LED que ele vai reproduzir, né, as águas de um rio, ora limpo, ora vai estar sujo. Então, você tem ali também essa preocupação de não utilizar água, de não utilizar nenhum recurso natural no desfile. Importante isso, Igor, porque é isso, né? O samba na avenida, ele sempre teve ligado com luxo, enfim, e não economizava nesses aspectos. Acho que talvez seja uma mudança, como outras tantas que já vieram no carnaval, esse desfile da Salgueiro pode ser uma mudança de paradigma. Falando sobre carnaval, apesar de ser uma festa grandiosa, como a gente falou, que recebe e entrega uma grande quantia de dinheiro para a cidade, né? Atrai patrocínios milionários, enfim, ela ainda reserva certo espaço para transgressão, né? O morro tá ali, a comunidade tá ali, os temas são ousados e acho que a Salgueiro também propõe nesse ano um pouco dessa transgressão, né? O Salgueiro, né? Se a gente for olhar, analisar a história do Salgueiro, ele é a escola de samba que ele tem isso no seu DNA, né, na sua raiz. O Salgueiro é a primeira escola de samba a levar personagens pretos pro desfile, né? Chica da Silva, Chico Rei, muito antes de virar tema de livro, de virar tema de novela, o Salgueiro já estava retratando esses personagens na Marquês de Sapucaí, né? O Salgueiro também foi a primeira escola de samba a levar essa temática ambiental para os desfiles, né? Não me recordo agora o ano, não sei, mas foi na década de 70, mas foi a primeira escola a trazer o reino encantado do bem contra o mal da natureza. Também não me recordo agora exatamente o título do enredo, mas foi a primeira escola de samba a ter um tema ambiental no desfile. Então faz parte do DNA salgueirense essa transgressão, né? Levar personagens desconhecidos, né? Histórias desconhecidas para um grande público e dali então, né, fazer parte da história do Brasil, porque quem foi que sabia quem era Chica da Silva antes, né, do desfile do Salgueiro lá em 1960, sabe? E acho que o propósito desse enredo do Yanomami, Rutucara, né, esse título Rutucara, é fazer com que a gente reconheça de fato esse povo como eles são, sabe? Eu acho que a gente se sensibiliza, óbvio, pelas imagens que a gente vê pela televisão, mas eu acho que a gente não se engaja tanto
a proteger esse povo, porque de fato a gente não conhece esse povo, né? Cara, como que esse povo que vive aqui na Amazônia, que a gente mal sabia que falava outra língua, sabe? A gente não consegue proteger. Igor, o samba e a política, eles nunca se separaram, sempre caminharam juntos. Mas nos últimos anos, eles voltaram a se unir de uma maneira mais fraterna, diria assim, principalmente na Avenida. São vários enredos extremamente políticos que foram para Marquês de Sapucaí, por exemplo. A Mangueira com o enredo da Marielle foi emblemático, talvez aí uma mudança de paradigma. Aqui em São Paulo também, né, algumas escolas levaram isso para a Avenida, a camisa verde e branco no ano passado, inclusive a gente pôde conversar com eles também nesse período do desfile. Por que esses sambas mais políticos, com temas mais densos, eles ganharam a Avenida nos últimos anos? É uma pergunta bem complexa que eu acho que eu vou dar minha opinião. Não sou um cientista político para afirmar com certeza sobre isso. Mas eu acho que a gente vive um momento político no Brasil, né, de extremos, né? Então a gente acaba que se reflete isso não só no carnaval, mas acho que nas leituras, né, nos artigos, teses, vídeos que você assiste por aí. Então eu acho que é um momento que o país vive, né? O país está vivendo essa polarização já tem pelo menos aí, né, uns 5 anos, e acho que isso acaba se refletindo nas artes, de certa forma, né? Você vê os artistas, eles não só os carnavalescos, né, não só no carnaval, mas você vê escritores, artistas, música, né, colocando isso na sua arte, né? Então acho que isso é um reflexo do que o país está vivendo nesses últimos anos. E só até para já complementar e dizer que as pessoas que assistiram ao desfile do Salgueiro, a gente não tem, claro, que fazer um enredo de Yanomami, né, sobre o povo Yanomami, é um enredo político, né? Ele é um enredo político desde a sua concepção, mas ele é um enredo que ele não tem uma figura política em destaque, né? Partidário, né? A gente não tem uma crítica direta a nenhum deputado federal, a nenhum senador, a nenhum governador, a nenhum presidente. Até porque, eu já disse isso em outras entrevistas, eu acho que é apequenar uma mensagem que a gente tem, né? Se a mensagem do Salgueiro é fazer com que as pessoas respeitem o povo Yanomami do jeito que eles são verdadeiramente, se eu faço uma crítica direta numa fantasia, numa escultura em um carro, eu acho que no dia seguinte, né, do desfile do Salgueiro, as pessoas não vão estar exaltando a manchete. Eu até brinco, né, que eu sou jornalista e falo, a manchete do jornal não vai ser Salgueiro exalta a cultura Yanomami na Marquês de Sapucaí. A manchete, como jornalista, posso dizer, a manchete do depois, se a gente fosse, né, fazer uma crítica direta, a manchete seria: Salgueiro faz crítica a governador tal em desfile sobre o povo Yanomami na Marquês de Sapucaí. Então, não é esse o intuito do Salgueiro. Então, é um enredo político nesse sentido, né? Não é um enredo político de apontar a flecha, né, já que a gente está falando de um tema indígena, de apontar a flecha para nenhum político em específico, né? Até porque, eu volto a dizer, não vamos se apequenar a dar essa mensagem, né, na Marquês de Sapucaí. As mensagens vão estar ali, subentendidas. Quem vestia a carapuça, né, serviu. Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto, Igor, o enredista, que é o sujeito responsável por interpretar o samba enredo, tua função nesse carnaval da Salgueiro, ele tem uma responsabilidade grande, né? O quanto de pesquisa foi necessário para chegar nesse estágio de levar esse carnaval para a Avenida? Zé, esse é o meu quinto carnaval como enredista, né? Fiz 2 na Unidos da Tijuca e 2 na Viradouro. Então esse é o quinto carnaval como enredista. Eu confesso que esse é o mais desafiador para mim, né? Não só por estar na minha escola do coração, e eu falo isso com propriedade porque todos os lugares que eu passei, eu sempre deixei muito claro qual era a minha escola do coração, só que tem o lado profissional, né? Meu lado profissional é o Igor defendendo o enredo.
e graças a Deus, acredito em Deus, eu venho tirando notas muito boas, né? Desses 4 carnavais, eu só perdi um décimo, lá no primeiro ano. Então, eu tenho esse meu lado profissional e tenho meu lado de paixão, né, de torcedor. E eu sou salgueirense desde que eu me entendo por gente. Então, só por isso já é um desafio enorme, já é um frio na barriga enorme de estar defendendo a minha escola do coração. E é um desafio enorme, né? Foi um desafio maior ainda, sabe, fazer um enredo indígena, porque eu acho que nós da sociedade não indígena, não temos a menor noção da riqueza que esse povo tem para o nosso país. A começar, como eu disse no início, de não saber que o povo Yanomami fala português é uma grosseria tremenda, sabe? É uma falha enorme. E isso não é porque eu sou uma pessoa que tive uma educação ruim, é porque nós não temos uma educação de qualidade, de entender, sabe, as particularidades de cada povo do nosso Brasil. A gente entende, né, que o carioca fala de um jeito, que o paulista fala de outro, que o mineiro fala de outro, mas a gente não entende que, né, o indígena ele tem seu modo particular dependendo da região do Brasil. Né? Então a gente, quando vai ali para a escola no tal dia 19 de abril, no dia do índio, e bota um cocá na cabeça, bota uma tanguinha e tá dizendo que aquilo ali é uma fantasia de índio, não é uma fantasia indígena, né? Você não está representando um povo. Então foi extremamente difícil fazer uma construção de um enredo indígena, porque eu tive que me desconstruir de tudo que eu sabe, de leitura, de tudo que eu já li, de tudo que eu já vi, até mesmo na própria Marquês de Sapucaí passar, porque não eram representações fidedignas de um povo indígena. Aí a minha leitura, né, basicamente eu me baseei muito no livro A Queda do Céu, né, que é o livro do Davi Copenau com Bruce Albert. Esse eu chamo de minha Bíblia, né, foi o meu norte, mas fora ele foram 12 livros, né, eu contei 12 livros, li teses de doutorado, vi documentários, vi reportagens de televisão e, né, reportagens de jornal. Então foi uma leitura muito intensa desde março do ano passado. Eu digo que eu só parei de ler sobre o povo Yanomami agora, né, no finalzinho de janeiro, que foi quando eu já entreguei o livro, né, para a Liga. Então, mesmo assim, eu continuo lendo, mas a leitura minha parou, né, para poder escrever qualquer coisa para o júri, para o jurado, e no final de janeiro agora, né, desse ano. Então, foi uma leitura intensa que eu confesso que eu até mesmo perdi as contas. Os livros eu sei que foram 12. Igor, já para a gente chegar no final da nossa conversa, infelizmente, porque tinha muito mais questão para a gente debater aqui. Passou rápido aí. Passa rápido. Como é que você tem visto as mudanças no carnaval ao longo dos anos? Hoje a gente tem os blocos de rua, por exemplo, eles disputam o público muito mais fortemente, né, do que antigamente. Como é que as escolas de samba fazem para continuar atraindo o público? Porque ela funciona o ano todo, né? A quadra está lá funcionando o ano todo, apresentando os enredos, chamando gente para desfilar, treinando pessoas que vão tocar nas baterias, enfim, que vão se apresentar. Como é que tem funcionado isso? Porque mudou de fato, tem agora esse peso, essa rivalidade com o carnaval de rua, e que não acontece mais só no Rio. Em São Paulo é muito forte, em Belo Horizonte é muito forte, enfim. Como é que você tem visto essa mudança ao longo dos anos e como é que as escolas continuam mantendo a sua tradição, enfim? Zé, eu confesso que eu não vejo como uma rivalidade, não, tá? Porque eu acho que existe espaço para os dois. Né? Eu confesso que eu não sou muito fã de carnaval de rua, mas eu, de vez em quando, eu tô pulando bloco, porque minha função, eu sou muito atarefado, eu tenho muitas coisas para fazer, então acaba que eu não consigo pular o carnaval de rua como, né, como um grande folião. Mas eu tenho muitos amigos e muitos componentes do Salgueiro, de outras escolas, poxa, pulam bloco e à noite estão no Sapucaí, estão no Sambódromo se divertindo. Mas realmente o carnaval de rua ele teve um boom fantástico, né, nesses últimos anos, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, em outros lugares do Brasil. Eu acredito que pela forma democrática como o carnaval de rua reunindo, sabe, todo tipo sabe, vem gente da Baixada Fluminense, vem da Zona Sul, de regiões mais abastadas da cidade, e o carnaval tem essa magia, né, de você transformar todo mundo, assim, de classes sociais diferentes num folião, sabe, único e exclusivamente em função da alegria.
né? Você bota a sua fantasia, pode ser a menos elaborada possível, mas você está ali em função da alegria, em função do, sabe, de pular a sua marchinha, de ouvir o seu samba, e eu acho que isso é muito em função. O povo estava triste também, né? Sabe? A gente estava num processo, num cenário nacional triste. Então, você externa essa sua alegria pelo menos uma vez ao ano, né, nesse período do carnaval. Eu acho isso fantástico. Então, eu não vejo uma competição entre carnaval de rua e carnaval de Marquês de Sapucaí, não. Agora, quando você me pergunta também sobre isso, você vê os ensaios técnicos no Sambódromo do Rio de Janeiro que estavam lotados, 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 lotados. Arquibancadas, frisas, camarotes, todos cheios em função desse espetáculo que virou o Carnaval das Escolas de Samba. Os ingressos, né, por mais que você tenha ali um preço considerável, você tem ingressos se esgotando muito rapidamente, sabe? Até ingressos de camarote se esgotando muito rapidamente. E aí, como é que você não continua atraindo essas pessoas? Aí eu posso até, né, uma tese, não sei se é uma tese de doutorado, se alguém tem essa tese, mas me surgiu agora sobre isso. A partir do momento que também as escolas elas acabam fazendo enredos, sabe, se colocando como porta-voz de povos excluídos, né, de assuntos que estão na mídia. Você falou da Mangueira, da Marielle, você tem agora o Salgueiro falando sobre o povo Yanomami. Então, assim, você vê escolas de samba tentando, sabe, pegar temas que são de grande domínio, né, nacional, acaba também atraindo essas pessoas que não são do carnaval, do carnaval de escola de samba, para dentro do carnaval de escola de samba. E o povo que está ali no morro, né, o povo que é a raiz, que é a comunidade mesmo, eu acho que esse povo a gente consegue já tê-los com a gente, porque o Salgueiro, né, já falando muito em função do Salgueiro, ele mantém um calendário anual de eventos. É evento toda semana, sabe? Todo mês tem algum tipo de evento. Você tem uma Vila Olímpica que você tem atividade, né, pro Morro do Salgueiro. Você tem natação, você tem futebol, você tem vôlei, você tem um centro médico do Salgueiro que ele oferece consultas gratuitas, né, dentista. Então você acaba trazendo esse público, deixando esse público entretido durante o ano inteiro e na época do carnaval também. Então, as escolas de samba ela tem um papel que vai muito além de levar essa mensagem na Marquês de Sapucaí. Igor, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado a vocês, e continue torcendo aí pelo esse Rotucara. Vamos embora ser campeão do carnaval aí. Boa sorte aí, que a apuração dos votos traga bons frutos aí para Salgueiro. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o programa passa na TV, na Rede TVT, toda segunda-feira, mas também está no YouTube da TVT, no YouTube do Brasil de Fato e também em formato podcast, na sua plataforma de streaming favorita. Obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.